Amém. Paz e graça, santos. Amém. Deus abençoe pelas nossas vidas. Estamos mais um dia de encontro entre os irmãos em Cristo. Aqui, bem local, a comunidade cristã em Angola. Especificamente, nós aqui estamos na província de Luanda e estamos aqui com vários irmãos amigos. Para nós então falarmos do Evangelho do Senhor, para a edificação das nossas vidas e também alcançar a salvação aos perdidos, todos aqueles que quiserem aderir à fé em Cristo Jesus. Vamos já, sem delongas, ler o livro de Ezequiel 8, livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1 até 11, se puder vamos até já 17. Diz assim o Espelho do Senhor. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Diz assim o Espelho do Senhor. E sucedeu, pois, no 6º ano do mês, no 5º dia do mês, estando eu na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Versículo 2. E olhei, e eis uma semelhança, uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda abominações maiores. Versículo 7. Levou-me à porta do pátio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E eis que havia uma porta naquela parede, e cavei na parede. Então me disse: Empa e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então disse-me: Viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me em prada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estava ali mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Disse-me: Filho do homem,
verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então disse-me: Viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar ao ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu óleo não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Eu não os ouvirei. Palavra de Senhor. Amém. Amém. Então, Deus abençoe. Vamos orar mais um pouquinho. Bendito Pai, te agradecemos por tudo. Tu és o Deus que purifica e que nos dá vida. Pedimos que venha continuamente o teu reino, que seja feita somente a tua vontade. O nome do teu Filho Jesus. Permita que o teu reino avance. Amém. Então, nós estamos realmente mergulhados neste livro, neste texto de Ezequiel, capítulo 8. Livro muito interessante ao longo da caminhada com Deus. O Senhor tem colocado uma palavra em nosso coração para nós então falarmos deste livro de Ezequiel, mas especificamente no capítulo 8 deste livro. Ezequiel capítulo 8, diz a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 4, versículo 1 em diante, de que quando se dá cerca em Israel, eis que Ezequiel encontrava-se numa situação de exílio. Ezequiel estava exilado para a Babilônia. A deportação para a Babilônia, Ezequiel, no entanto, foi exilado. E lá no exílio começou a receber revelações do Senhor, então visões. O Senhor começou a falar para o profeta Ezequiel a respeito da casa de Israel, do povo de Israel. E Ezequiel, no entanto, o autor deste mesmo livro, era um sacerdote que viveu no tempo em que o mesmo povo de Israel foi exilado, foi cativo. Os judeus foram para a Babilônia. E a maior preocupação do profeta Ezequiel, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, vem descrever as Escrituras que estava preocupado com o templo. E também estava preocupado com a presença de Deus no seio dos irmãos, no seio do povo de Deus. E também Ezequiel estava preocupado com a observância da lei. E Deus fala para Ezequiel trazendo mensagens voltadas para dentro do templo. Mensagens essas que Deus usa objetos relacionados com as coisas consagradas dentro do templo. E nós lemos que Deus fala para Ezequiel quando Ezequiel se encontrava na sua casa, juntamente reunido com alguns anciãos. Diz a palavra do Senhor no versículo 1 que a mão do Senhor caiu sobre mim. Então Ezequiel recebeu e diz na visão que ele olhou e viu uma semelhança de aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo. E diz que o aspecto desta visão era como um resplendor, como a cor de âmbar. E diz que estendeu a mão, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos lombos da minha cabeça, e o Espírito do Senhor me levou dos céus até a terra. A visão que o profeta Ezequiel recebeu descreve o versículo 3 até o versículo 4, dizendo: eis que a glória do Senhor
de Israel estava ali, conforme a semelhança que tinha visto no vale, a visão que recebeu no rio Quebar. Descreve aqui o profeta Ezequiel que na entrada do pátio por dentro, que chamava-se a porta do altar em que o povo ia fazer o sacrifício, tanto o incenso e o incensário, o povo fazia isso. E diz a palavra do Senhor que Ezequiel recebe esta visão para descrever o que estava acontecendo no seio do povo, no seio do povo de Deus. E eis que Ezequiel vê uma imagem de ciúmes. Diz a palavra no versículo 5: e disse-me Deus, filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes. E a Bíblia nos descreve em Êxodo 34, versículo 12, a respeito desta tal imagem de ciúmes. Êxodo 34, versículo 12. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Êxodo 34, versículo 12. Guarda-te, que não faças conservo com os moradores da terra, onde has de entrar, para que não sejas por laço no meio de ti. Versículo 13. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. 14. Porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus é zeloso. Então, essa imagem que Ezequiel recebe na visão com Deus, era uma imagem que passava a ideia que o povo começou a abraçar um caminho de idolatria. O povo começou a abraçar um caminho de prostituição com outros deuses. Então Deus leva essa imagem para Ezequiel para representar a realidade espiritual que o povo estava a viver dentro do cativeiro babilônico, quando o povo foi levado para a deportação. E Deus leva Ezequiel para descrever sobre as abominações que a casa de Israel faz neste mesmo seio do templo. Versículo 6 descreve que Deus disse para Ezequiel: vês tu o que eles estão fazendo aqui? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastem do meu santuário, mas verás ainda abominações. Então Ezequiel vai descrever esta mensagem por meio de símbolo que ele está a usar aqui, por meio de representações. O termo ciúmes que Ezequiel usa aqui descreve a idolatria que o povo estava a fazer diante da fidelidade, diante do concerto que teve com Deus. Então Deus começa a descrever para o profeta Ezequiel. Ezequiel, olha as grandes abominações que a casa de Israel está fazendo aqui. Ezequiel, olha as imagens que provocam ciúme diante de mim. O povo começou a se prostituir com outros deuses. O povo começou a adulterar a lealidade de Deus para com eles. E o profeta Ezequiel recebe esta mensagem de Deus e começa a anunciar sobre a abominação que se encontrava dentro do templo, dentro do santuário, que havia todo tipo de abominações, havia todo tipo de horror, havia todo tipo de adultério. O povo abandonou ao Senhor e começou a servir a outros
deuses. Então a preocupação de Ezequiel era trazer isso à tona. Estava preocupado com o templo. Porque é no templo que buscavam a face de Deus. É no templo que buscavam adoração pura a Deus. E era no templo que o povo o abandonou. E não só. Neste templo, tal como o próprio povo, tal como os sacerdotes, anciãos, também estavam envolvidos nisso. Isso aqui traz à tona. Falaria assim que o povo Israel achava que pelo templo ao seu lado, estar diante de Deus, o grande templo que estava próximo de si, o Senhor continuaria sempre presente. Achavam que cada um poderia viver conforme queria viver, andar conforme queria andar, praticar conforme queria praticar sua obra. Mas o Senhor estava bem presente, olhando toda a abominação terrível que estava acontecendo. Versículo 7 diz a palavra que então o Senhor levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que estava ali um buraco na parede. Um buraco na parede. Disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. E entrei e olhei, eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede, em todo arredor. Deus deu a Ezequiel uma visão sobre o povo, e bem para o povo, uma visão sobre os sacerdotes que estavam fazendo no templo, por meio de um buraco na parede. Deus descreve para Ezequiel. Só que eles não deram conta o mal que isto causou diante de Deus, praticado. Eles não deram conta do pecado que estavam envolvidos e que a presença, a glória do Senhor havia deixado o templo. O povo estava a achar como ninguém estava a contemplar. Cada indivíduo no seio do povo estava a achar assim. Ninguém está a nos ver. Deus levanta o profeta Ezequiel, versículo 11, 10 a 11, fala assim, olha, versículo 11. E 70 dos anciãos da casa de Israel, como Jazania, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espécie de nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? E Deus a se comunicar com Ezequiel, descrevendo isso. Cada um nas suas câmeras, pintado de imagem. Ele diz, o Senhor não nos vê. Versículo 12. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Era esse o entendimento do povo. Era esse o impedimento dos anciãos. Era esse o impedimento de vários líderes espirituais naquela época. O Senhor não nos vê. O Senhor não está nos contemplar. Na verdade, eles não deram conta conforme a glória de Deus desapareceu do templo. Não deram conta conforme o Senhor os abandonou. Não deram conta conforme o Senhor afastou, deixou andar pelos caminhos que queriam andar. E o povo tinha como garantia, como proteção, o grande templo. Era neste templo que havia todo tipo de prostituição em servir vários deuses, em adorar vários deuses. E no versículo 13, Deus disse a Ezequiel, tornarás ainda a ver maiores abominações do que esses fazem. Então, e Deus encaminhou o profeta Ezequiel na clareza da condição espiritual que Israel se encontrava no exílio, se encontrava no cativo, se encontrava neste meio. E levou-me em preda da porta do Senhor.
da casa do Senhor, da banda do norte, e eis que ali estavam mulheres assempadas chorando por Tamuz. Idolatria. Israel começou a idolatrar, começou a abandonar a Deus. Rejeitou a Deus, rejeitou viver a fidelidade de Deus. Rejeitou buscar a Deus como único e verdadeiro. Rejeitou se curvar apenas, se prostrar diante do único Deus e verdadeiro. E passou, então, chorando por Tamuz. Passou adorando a demônios. Passou adorando a ídolos. Versículo 15, disse-me Deus, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Verás ainda maiores horrores. Coisas perversas do que essas. Coisas malignas. Coisas abomináveis do que estas. E levou-me o Senhor para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava na entrada do templo, em propórtito e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Que abominação Ezequiel começa a descrever aqui, irmãos. Vê, 17. E disse-me ainda o Senhor, viste, Ezequiel, há coisas mais levianas, há coisas mais perversas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, Ezequiel, pelo procedimento impuro, idólatra de vida. Eis-los chegar ao ramo do seu nariz. Deus está a proclamar juízo. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará e não terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem que Deus queria manifestar no meio do seu povo. O que o povo estava a viver é a idolatria. O povo abandonou a pureza de Deus. O povo abandonou de estar na presença de Deus. Então Deus revela para Ezequiel sobre essas imagens espirituais, mas relacionadas com as coisas dentro do templo. Qual era isso? Deus queria tratar com o templo, com o povo que se congregava nesse templo físico. Deus estava preocupado com a presença dele no meio do povo, no seio do povo, e com a observância da sua palavra, da sua bendita lei. Mas Israel, infelizmente, sofreu um juízo. Irmãos, acompanharem no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, até o capítulo 11. Lá tem o juízo, o castigo de Israel por abraçar o caminho da idolatria. Foi assim que o templo para o povo de Israel pensava que por eles possuírem o templo era garantia, segurança de estarem bem com Deus. Que cada um poderia se proceder conforme queria se proceder. Que cada um poderia andar conforme queria andar. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 12 que alguns diziam, olha, o Senhor não nos veio, o Senhor nos abandonou, podemos proceder conforme queríamos viver. O Senhor não nos vê, não está conosco, não está no nosso meio. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra com suas imagens, pinturas, idolatria, tudo aí envolvido. Então, eis que a mensagem de Deus para Ezequiel é Ezequiel. Tem homens que se viraram as costas. Mais de 25 homens viraram-se para adorar a Tamuz, para adorar a deuses, para servirem suas abominações, para servirem seus pecados.
para servir em sua maneira de viver. Então, aqui, Deus levanta o povo para que servisse de exemplo. Mas o povo não serviu de exemplo, de santidade, de pureza. Não foram fiéis a Deus. Então Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, eu virei com meu furor e castigarei até o ramo do seu nariz. Ezequiel, eu vou trazer juízo para esse povo que me abandonou. Eu vou trazer juízo a esse povo que expanda em trevas. Eu vou trazer juízo no vosso meio para aqueles que abandonaram a minha santidade, para aqueles que tornaram impuro as suas vidas e profanam o meu tempo e menosprezam o meu tempo. E algo muito interessante que ao longo desta viagem queríamos com os irmãos é o versículo 11. Queríamos que sentássemos um pouquinho aqui no versículo 11. Vê? Versículo 11 diz que e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jezania, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante de pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário e espessura de nuvem de seu incenso. Dois elementos aqui muito importantes: incensário e incenso, que cada homem carregava, queimado para o altar, aquele subia até Deus, como até as narinas de Deus, como um cheiro suave. Deus poderia perdoar aquele sacrifício. Realmente, o incensário e o incenso queimado que eles faziam não eram puros, eram realmente puros, mas estavam a utilizar para adorar a ídolos. Estavam a usar esses incensos, tanto incensário, todo aquele aparato, para apresentar uma adoração a ídolos. E Deus disse a Ezequiel: olha, que abominação é essa? Dentro do meu santuário, dentro do meu templo, Ezequiel, o povo é para adorar imagem, é para adorar criaturas. E naquela parede em que Ezequiel viu ao redor, estava em conformidade com as nações pagãs, estava em conformidade com alianças impuras. Bom, Deus apresenta para Ezequiel: Ezequiel, eu vou trazer um juízo para esse povo. Eu vou trazer um julgamento reto, verdadeiro para esse povo. Eu virei com meu furor e não terei misericórdia deles. Porque a minha casa, o meu átrio, o templo, o altar, esses homens cercaram o templo com o rosto se virando para adorar ao sol. Deus entristeceu com esta povo. Deus entristeceu com esta ação. E trazendo essa lição, essa mensagem, essa realidade do povo de Israel para a nossa realidade atual. Para o Novo Testamento encontramos evidências, bases em que Deus fala para nossas vidas como santos, como pedras vivas que nascemos de novo, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Imagine que esse templo físico, com as ilustrações que Deus mostra para Ezequiel a respeito do que estava a acontecer bem dentro daquele templo físico, e fazer esse paralelo com o templo do Espírito Santo. Há corações também que vivem muitas abominações. Há vidas que estão caminhando com Deus, pegam nas coisas santas de Deus, pegam na palavra do Senhor, mergulham na oração, na meditação, estudo, tudo para a honra e glória de Deus.
Mas há muitos nesta condição também, que vivem abominações diante de Deus. Corações abomináveis. Os tais são aqueles que confessam que conhecem a Deus, mas negam a Deus com suas obras abomináveis, com suas obras impuras, com suas obras perversas, com suas obras malignas, com suas obras desprevas. A Bíblia fala que em 1 Coríntios, capítulo 6, no seu versículo 17 a 18, 1 Coríntios 6, 17 a 18, dizendo: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. O nosso corpo é para a glorificação do Pai. O nosso corpo é para a glorificação do Filho. O nosso corpo é para a glorificação do Espírito Santo. O nosso corpo, santos, não é para abominação. O nosso corpo não é para voltar a viver na lama do pecado. O nosso corpo não é para se mergulhar no charco do lamaçal que Deus nos tirou. Mas o nosso corpo é para viver em conformidade à justiça de Deus, à santidade de Deus, cultivar o amor de Deus, cultivar o amor do nosso próximo, para assim glorificarmos ao nosso Deus. E Deus conhece as obras deste povo. Deus sabia as obras que o povo vivia. Do mesmo modo que Deus conhecia as obras que o povo, que os anciãos, que abraçaram as abominações malignas, do mesmo modo que Deus conhece todas as nossas obras também. E do mesmo modo que cada um conhecia e sabia o que vivia dentro do templo, do mesmo modo que hoje também cada um conhece-se a si mesmo e sabe-se a si mesmo. Então, Deus conhece as tuas obras, Deus conhece as minhas obras, Deus conhece as nossas obras. E cada um conhece-se também a si mesmo, as suas obras diante de Deus. Quer seja as obras más, Deus conhece. Quer sejam as obras boas, Deus também conhece. Deus conhece as tuas obras e cada um conhece a si mesmo. O abominável conhece e sabe que ele é abominável. O impuro conhece e sabe que ele é impuro. O injusto sabe que ele é injusto. O mentiroso também sabe que ele é mentiroso. O maligno sabe que ele é maligno. É assim que Deus começou a mostrar para Ezequiel sobre as abominações que eles viviam. Ezequiel vê as obras que eles fazem. Eles sabiam. Inclusive diziam: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E Deus disse para Ezequiel, as abominações que eles fazem. Os anciãos que representavam os líderes espirituais do seio do povo de Israel. E o povo abraçou a idolatria que estava sendo praticada em Israel. Abraçou a conduta impura. Abraçou a deuses. Então, este templo que Deus mostra aqui, fazendo esse paralelo com o nosso templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada de Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua fidelidade com Deus? Como é que está a tua conduta de vida
desde o percurso do teu nascimento com Cristo. Como é que está a tua vida espiritual com Deus? Como é que está a atitude prática de vida cristã que você abraçou com Cristo? E como Deus falou em Apocalipse 2, versículo 12, olha, eu conheço as tuas obras. Tens o nome de que vive, mas estás morto. Essa poderia ser talvez o resultado de cada indivíduo. Então, assim como Deus trouxe essa mensagem para o povo de Israel, trouxe para Ezequiel, alertar ao povo, para nós também, essa mensagem pode ser cada indivíduo dentro de nós. Cada pessoa, cada um de nós pode identificar-se com essa mensagem. E pela edificação, pela repreensão do Senhor, pela correção do Senhor, para ter uma conduta pura com Deus. Era assim que o povo vivia e estavam todos abraçados num caminho impuro, num caminho imundo. Atos capítulo 7, versículo 47 a 48. Atos capítulo 7, versículo 47 a 48. Diz assim: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o trono meu, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor: qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura serviço e circuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim sois vós como vossos pais. Então, é um discurso de Estevão a proclamar o Evangelho e fazer uma alegoria sobre o templo, fazer uma referência sobre o templo e dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós, pedras vivas, nós que aceitamos a Ele, nós que somos filhos seus pela fé, pela obediência. E esse Deus que quer habitar continuamente conosco e fazer morada em nós, agora e para sempre, eternamente. Amém. Que este exemplo que nós vimos em Ezequiel capítulo 8, esta lição, que nos sirva de edificação, de firmamento, de consciência, ganharmos a consciência de onde que Deus nos tirou e para onde que nós nos encontramos com Cristo, de ganharmos a consciência da pureza que Cristo fez em nosso coração e nos transformou para a sua imagem. Então, o padrão de vida cristã é reverenciar Deus com o nosso tempo, com o nosso corpo, com a nossa forma de viver, com a nossa conduta de vida, com a nossa pureza de vida. Então, e Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, dizendo: deixando toda a malícia, pós e de todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, esse alimento são para aqueles que são gerados em Cristo. Alimento não falsificado. O leite racional, que é a alimentação para aqueles que são nascidos do Espírito, que são nascidos de Cristo, que são nascidos de Deus, que não são nascidos da carne nem do sangue, mas são renovados
e para informado pelo poder do Evangelho. É esse nascimento que Pedro está a nos levar, para que nós, como templo do Espírito Santo, cultivemos em Cristo. Se é que já provaste que Deus é o Senhor e benigno, chegando-vos para Ele, pedra viva. Cristo é a representação perfeita deste fundamento, desta pedra viva que nós estamos edificados, que foi reprovado, na verdade, pelos muitos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Cristo é este modelo de vida cristã, modelo de missões, modelo de culto, modelo de vida. É a pedra preciosa. E Pedro no versículo 5 fala: e vós também, santos, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Amém. Então, essa é a nossa condição em Cristo. Quando ganhamos a consciência do novo homem, a consciência pura, a consciência de andar no caminho da honestidade, a consciência de estarmos com Cristo, quando ganhamos a pureza de vida, quando nós abraçamos a fé em Cristo, não em abominações, não em maldades, não em pecado, mas quando somos despidos, quando fomos totalmente transformados por Cristo. E Cristo nos livrou e nos fez ser como pedras vivas nele. Somos edificados como casa espiritual nele e somos sacerdócio santo, sacerdócio real. Muito diferente do que aconteceu em Ezequiel 8, em que os anciãos, alguns no meio do povo, abandonaram o Senhor, abandonaram o sacerdócio, abandonaram o ministério que o Senhor concedeu e começaram a adorar a Tamuz. As mulheres, a sociedade civil em si, e os sacerdotes, os anciãos se viraram para adorar a deuses. E Pedro nos ensina que não, amado, vós sois casas espirituais para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Por isso também, versículo 6, por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião pedra principal da esquina, Cristo, a eleita e preciosa pedra, em quem nele crescer, não será confundido. Nós somos edificados em Cristo. Nós somos transformados em Cristo. Nós somos purificados em Cristo. A pureza de vida é Cristo. A honestidade de vida é Cristo. A transformação de vida está nele, a pedra preciosa. É Ele que nós somos edificados. É nele onde não somos confundidos. Que esse nosso corpo, o nosso templo, essa nossa vida seja apenas edificada em Cristo Jesus. E assim para vós, o que credes, para vós que exercitam a fé nele, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Cristo nos tirou de bastardo para filho, de rebelde para filhos da obediência. E é assim que o nosso corpo glorifica Cristo, pela fé. É assim que a nossa vida é gerada nele. É assim que nós conseguimos suportar as aflições da vida. É assim que nós conseguimos segurar nas mãos de Deus pela fé e caminhar e labutar pela obra do Senhor. É esta comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e com os irmãos também. O resultado desta comunhão que temos com os irmãos é resultado da comunhão que temos com o Pai, com o Filho e com a pessoa do Espírito Santo. Versículo 8. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Todo aquele que é rebelde em abandonar
a santidade de Deus, em destruir o templo do Espírito Santo, rebelde em andar no caminho da desobediência, rebelde em andar nos seus caminhos de pecado, rebelde à resistência ao pecado. Como diz que Deus os abandonou, Deus disse a Ezequiel: eu pararei o meu furor, pararei o meu juízo. Olha que diz João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Esse é o rebelde que não quer abandonar seus caminhos impuros. Este é o desobediente que reprova a pedra viva e preciosa que é Cristo. E Cristo chama as nossas vidas para deixar, abandonar toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e todas murmurações. E nós nos chegarmos a Ele pela fé, pela obediência, a nos edificarmos nele. E Pedro vai continuando dizendo no versículo 9: mas vós, santos, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Imagina um Deus que tirou o povo da caminhada, da escravidão do Egito, tirou o povo do jugo da escravidão, do jugo do pecado, para informá-lo. E o povo, a recompensa que muitos preferiram dar a Deus é abandonar, é seguir a outros deuses, é se prostituir, é serem infiéis, serem abomináveis diante de Deus. Mas não é assim com os santos, e não pode ser. Aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, te chamou com um propósito, para você amá-lo, para você servir. A tua conduta de vida deve glorificar este Deus. O teu procedimento, as tuas conversas, os teus vocabulários cristãos tem que glorificar a este Deus. Vós que em outros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. É assim que o templo do Espírito Santo é em Cristo Jesus. Amém. Santidade é o padrão de vida cristã. Então, o Senhor nos exorta a cultivarmos a santidade em nossa maneira de vida, em nossa conduta de vida, a cultivar a pureza, porque estamos nele, que tenhamos o nosso viver honesto entre os gentios, que tenhamos o nosso viver honesto em Cristo, para que naquilo que falam mal, de vós santos, como malfeitores, que possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que observam em vós. Então, o teu corpo é um templo do Espírito Santo. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E que glorifiquemos ao Pai por amor. Glorifiquemos ao Pai em honestidade de vida. Glorifiquemos ao Pai a pureza de vida. E Paulo fala numa das cartas a Timóteo, dizendo que, olha, permaneça na fé e seja exemplo dos fiéis. A palavra, no trato, no procedimento, na pureza, na justiça. E tome cuidado do teu corpo, tome cuidado da tua vida, tome cuidado de ti mesmo.
e da doutrina. Queridos, que esse templo que somos nós, que sejamos templos de honra para Deus, para servir ao Senhor. Não como aconteceu lá em Ezequiel 8. Foi uma abominação que Deus disse: olha, Ezequiel, eu não os ouvirei. Eu lhes abandonarei. É assim o caminho do rebelde. É assim o caminho daquele que é persistente em continuar no seu caminho maligno, no seu caminho abominável, de continuar nos seus caminhos pecaminosos, nos seus caminhos impuros, nos seus caminhos que não glorificam o Pai. Saia dali, abandone esse caminho, entregue-se ao Senhor na totalidade, sem reserva. Entregue teu coração a Cristo, entregue teu coração a Deus. Boa tarde. Pecado é pecado, pecado mata, pecado estraga, pecado destrói o homem da presença de Deus. E o Senhor chama vidas até a Ele por meio do livro de Isaías 1, no seu versículo 18. O Senhor diz que: vinde a mim, então ergue-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlatas, que se tornam brancos como as neves, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como lã. Se quiserdes ouvir, comereis o bem desta terra. Então Deus faz a descrição do seu povo que se encontrava em abominação, em sofrimento, que se encontrava distante dele. Deus chama a todos aqueles que estão distante dele, estão levando uma vida depravada, uma vida impura, uma vida cheia de pecado, escrava no pecado, escrava na ignorância, escrava no erro, escrava nos seus desejos, escrava nas suas maldades, nos seus atos. Não cessam de fazer o mal, escravo na sua prática de vida impura, escravo na sua conduta de vida impura, na sua iniquidade que não glorifica o Senhor. Deus te chama, venha para Ele, deixa os maus caminhos, deixa as más obras e se converta ao Senhor Jesus. Venha congregar com os santos em diversos lugares. Busca Deus em oração, arrependa-se dos teus maus caminhos, deixa os teus pecados, e Cristo comissiona a dizer que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Com toda a fidelidade do teu coração, com toda a honestidade do teu coração, se você parar e refletir, que Cristo te chama, vinde a mim, é Ele que te consola, é Ele que te purifica, é Ele que te pode livrar desta prisão espiritual, desta prisão do pecado. E Cristo diz que a verdade que liberta é Ele, que conheçamos Ele e seremos logo totalmente libertos por Ele. Se pôs o Filho, se pôs Cristo te libertar verdadeiramente, serás livre. É que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se ao rosto de vós, para que vos não ouça. Porque vossas mãos estão contaminadas de sangue, e vosso dedo de iniquidade, e vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém é que clame por justiça. Também Isaías apresenta uma situação muito derradeira, catastrófica, um caos. O povo vivia. Mas a condição de Deus é: as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar você. Santo, as mãos de Deus não estão encolhidas para não lhe ajudar a se aperfeiçoar na fé, lhe ajudar a sair desta condição que cada um pode se encontrar, de profunda dor,
situação difícil, a mão do Senhor não está encolhida, está estendida para todos aqueles que neles creem, que nele crê. Seus ouvidos não estão gravados, não estão fechados. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir. É isso que Deus queria mostrar. O povo deixasse os maus caminhos e servisse a Ele, em espírito e em verdade. E cada homem que carregava o incenso e o incensário queimado sobre o altar vivessem na pureza, caminhassem na pureza. Com isso, abominações. Deus nos chama para andar de santidade. Diz a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, porque eu sou santo. Seja santo. Sejamos santos, porque o Senhor é santo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.